Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos de maneira abundante em nome do Senhor Jesus, conforme Ele prometeu. Você sabe que Jesus prometeu, Ele prometeu. Não foi anjo, não foi arcanjo, nem querubim, foi o próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus. Ele disse, o diabo, o ladrão, veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para trazer vida e vida com abundância. Veja que ele fala, eu vim trazer vida, e vida com abundância, não é vidinha qualquer não. E ele não pode nos dar essa vidinha com abundância, ou essa vida com abundância, depois de que a gente morrer, porque lá no céu eu não vou precisar de vida abundante, que já vou estar no céu, é ou não é? Então a vida abundante é para aqui, agora, é para nós hoje. Agora, para que você possa receber essa promessa dele, para que essa promessa de Jesus possa se materializar na sua vida, você tem que se sujeitar a Ele. Você tem que abrir mão da sua vida. Você tem que sacrificar a sua vida. É lógico. Quantas pessoas sacrificam suas vidas para se formarem numa faculdade? Quantas pessoas sacrificam suas vidas para conquistar o sucesso? Quantas pessoas se sacrificam a sua vida para se casar com uma pessoa que ama, que diz que gosta, etc. E depois a vida se torna um inferno. Quer dizer, a gente aqui no mundo, aqui embaixo, se sacrifica por outras pessoas, se sacrifica pelo trabalho, se sacrifica pela profissão, se sacrifica por tudo, se sacrifica para ter saúde, é ou não é? Então há sacrifício para tudo aqui embaixo. Ora, minha amiga, pensa comigo. Para que você receba a plenitude da vida, não vai ter sacrifício? Não, não existe essa chance. Não há a mínima chance. Para você receber a plenitude, quer dizer, a totalidade de Deus. Quando Jesus fala plenitude, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É a totalidade de Deus, é o melhor que Deus tem para você. Para você obter isso, você tem que também abrir mão da sua vida, a sua vida de solteira, digamos assim, solteiro de Deus, longe de Deus, e colocar a sua vida 100% no altar. Então é um toma lá da cá. O altar é o lugar feito para sacrifícios a Deus. E quando há sacrifício, quando você passa a servir a Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, então há uma diferença entre a sua vida e a vida dos outros. É o que ele propõe na sua palavra. Vamos ler essa promessa.
Ele diz assim: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Está aí. Então tem que haver uma diferença na minha vida com respeito a outras pessoas que não servem a Deus. Tem que haver uma diferença na sua vida, você que serve a Deus, que vive no altar, daqueles que não vivem no altar, daqueles que não servem a Deus. Ou não tem? Tem que haver ou não tem? Tem que haver essa diferença. Essa é a minha fé. É isso que eu quero passar, o que eu tenho tentado passar para todas as pessoas que eu alcanço. Tem que haver uma diferença de vida, de qualidade de vida, na vida daqueles que servem a Deus, daqueles que não servem a Deus. Não é possível. Se Deus existe, como é a nossa fé, a nossa crença, eu creio que Deus existe, eu tenho certeza da sua existência, eu tenho certeza da sua presença na minha vida, eu sei que Ele existe e não só existe, mas está na minha vida. Ora, se Ele existe, está dentro de mim, se eu sou o templo dEle, se eu sou o templo do Espírito Santo, ora, minha amiga, meu amigo, eu não vou aceitar que eu tenha uma vida igual a dos outros que não servem a Deus. Não vou aceitar. Tem que haver uma diferença. E tem que haver uma diferença enorme. Tem que haver uma diferença visível, evidente, de forma que todo mundo que não serve a Deus venha ver essa diferença. E se tiverem inveja, paciência, que eles venham servir a Deus também, porque o Senhor Jesus não veio só para mim, Ele veio para todos. Mas veio para todos que se entregam, que sacrificam suas vidas para Ele. Você está me ouvindo em casa, no trabalho, na rua, no hospital, no presídio, onde quer que você esteja, minha amiga, tenha essa consciência. Deus existe? Existe. Você crê? Você crê mesmo? Creio. Então, se você crê de todo o coração, então você entrega a sua vida para Ele. Porque é isso que acontece no casamento. Quando a gente crê um no outro, a gente se casa, que a gente chama de amor, né? Ah, eu amo, então eu me casei. Mas é muito mais do que simplesmente um sentimento de amor. É uma verdadeira entrega, um sacrifício. Então, porque você crê em alguém, você se entrega para esse alguém. Você se dá para esse alguém. Você assume esse alguém. Se esse alguém vai fazê-la feliz ou não, são outros 500. Mas o fato é que quando a gente crê em alguém, a gente se entrega a esse alguém. É ou não é? Então, tanto é que quando a pessoa vai para o altar, lá no altar, ela faz um juramento perante Deus, perante as testemunhas, perante o pastor, perante o padre, perante as pessoas, e depois não pratica aquilo que prometeu. Mas ela faz lá o juramento, ela diz que fez, ela crê, diz que creu. Minha amiga, meu amigo, saiba disso. A sua vida não depende de governo, não depende do governo, não depende do patrão, não depende do empregado, não depende da sua mulher, não depende do seu marido, não depende do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. A sua vida depende de você. Depende da sua decisão. No momento em que você coloca a sua vida no altar e diz: ó Deus, está aqui a minha vida, eu creio em Ti, eu tenho certeza que o Senhor existe e está aqui para Te servir, para Te seguir, para fazer o que o Senhor mandar. O que o Senhor quer que eu faça? Se você faz esse pacto sincero, franco, você se lança, se joga, mergulha na palavra dele, então ele é obrigado a fazer com que a sua vida tenha uma diferença. Ele é obrigado a dar uma qualidade de vida para você, para que as outras pessoas saibam que ele existe através de você, para que as outras pessoas venham
finalmente descobrir que Deus existe porque Ele mudou a sua vida. Entendeu? A inteligência do Espírito Santo. Então, está aí a promessa de Deus. Ele diz lá: vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Às vezes a pessoa fica com inveja do ímpio, que bebe, que se prostitui, que faz isso, que faz aquilo, e poxa, ele tem tanto dinheiro, ele é feliz, mas não sabe que aquele ímpio está morrendo. E às vezes você vê nos jornais a notícia de que ele deu cabo da vida por conta da depressão, da tristeza, da angústia, etc. Quantas pessoas são assim, não é verdade? Não é verdade, minha amiga, meu amigo? Então, não se iluda com a boa vida daqueles que dizem ter boa vida. Não se iluda. Olhe para você, cuide de você, trate de você. E Deus, na pessoa do Espírito Santo, quer fazer morada no seu corpo. Ele quer estar com você 24 horas por dia e por toda a eternidade. Então a vida abundante que Jesus promete começa aqui na terra. É claro, eu já disse, essa vida abundante tem um preço, é o sacrifício. É o sacrifício, você tem que dar a sua vida para Ele. Assim como houve um sacrifício entre Esté e eu, nós nos comprometemos, nós nos sacrificamos um por outro, então nós vamos fazer 47 anos de casados. E bem casados, muito bem casados. Somos felizes. Por quê? Porque nós sacrificamos um para o outro, nós cremos um no outro, nós nos comprometemos um com o outro. Então nós, depois de cumprirmos a nossa parte, quer dizer, sacrifício de parte a parte, então, pronto. Curtimos hoje os frutos daquela decisão lá atrás. Se você quer curtir a vida abundante que Jesus promete, se você quer ser a diferença, você quer ser diferente na sua casa, entre os seus entes queridos, seus amigos, seus colegas, entre os seus conhecidos, entre a sua geração, você quer ser alguém diferente, ser uma pessoa que verdadeiramente espelha a presença de Deus na sua vida, então você tem que sacrificar a sua vida por Ele. Você tem que colocá-la no altar. E só quando isso acontece é que os outros vão ver a diferença entre você, entre a sua vida e a vida deles. Então, eu nem esquento a cabeça quando aquelas pessoas falam mal de mim, me criticam, jogam pedras, me censuram, me odeiam. Eu não estou nem aí, porque o que importa é a minha consciência com Deus. É muito legal isso. E não somente eu, mas todos aqueles, todos, 100%, que têm feito o seu sacrifício, que têm colocado sua vida no altar, tem que ser a diferença de Deus aqui na terra. Tem que ser a diferença. Então, ele fala: vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então tem que haver essa diferença. Então eu sou a diferença nesse mundo. E você? Eu sou não porque eu mereço, não é porque eu mereço, eu não mereço nada, mas porque eu faço por onde? Eu faço a minha parte. Eu coloco a minha vida no altar e sacrifico essa vida para que Deus, o meu Senhor, venha a ser glorificado nela. Graças a Deus. Se você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer. O caminho é estreito que te conduz para a vida.
mas a porta larga não te traz prazer. Eu te dei a fé pra você lutar, como dei seus pés pra você andar. E quem não quer ouvir não tem direito de falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Se quer me conhecer, tem que me oferecer frutos de justiça. Falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. Quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou que sou o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer quer me conhecer, tem que me oferecer frutos de justiça. A reunião de quarta-feira é fundamental para o crescimento do cristão e da sua fé. Uma reunião dedicada para todo aquele que deseja muito mais de Deus. Se você morrer para si, morrer para os pensamentos vãos seus, os seus pensamentos inúteis, para você, quando você morrer para o mundo, então você vai dar muito fruto. Mas se você não morrer para o mundo, você vai ficar só. Nesta quarta-feira, se você deseja estreitar seu relacionamento com Deus, receber forças e ânimo e ser batizado com o Espírito Santo, você é o nosso convidado especial para participar de momentos como esse. Essa busca, nós vamos dar continuidade na quarta-feira. Quarta-feira,
Participe da Escola da Fé, às 10, 15 e às 20 horas, com a presença do Bispo Macedo, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo, Deus, o Altíssimo, Deus, nos escolheu para ensinar para as pessoas interessadas aquilo que Ele me deu, aquilo que Ele me tem dado. Então, quando nós ensinamos a palavra de Deus, nós não ensinamos apenas aquilo que está escrito, a teoria, não. Nós passamos desertos, dificuldades, problemas. Nós aprendemos com as nossas dificuldades e, pautados na palavra de Deus, como nos defender, como reagir nos momentos difíceis, no momento em que a gente estiver no deserto. Então eu passo para vocês o que Deus me tem dado. Como Paulo falou, o que eu recebi do Senhor é o que também vos entreguei. Ele estava entregando o que ele havia recebido. Então, quando a pessoa é sábia, quando a pessoa coloca um pouquinho a cabeça na palavra de Deus, há de convir que o que nós estamos ensinando vai dar fruto, se a pessoa fizer a parte dela. Então, não há como você alcançar qualquer coisa, benefício de Deus, sem a fé. A fé é o canal entre você e Deus. Mas você tem a fé nele, mas não toma atitude, essa fé não tem valor nenhuma. É como o apóstolo Tiago diz lá, o que adianta você dizer que tem fé, mas não tem obras? A fé sem obras é morta. E essas obras que a fé exige é um sacrifício. Você pode ter certeza disso. Se não houver sacrifício, a fé não funciona. As facilidades não permitem que a fé venha fluir. Você verifica, por exemplo, que quando Jesus fez da saliva, fez lodo, untou a vista do cego, que era de nascença, Jesus poderia tê-lo curado naquele momento. Por que não curou? Por que Jesus não curou aquele cego naquele momento, naquela hora? E o mandou lá para o tanque de Siloé, o tanque que ficava lá embaixo, no fundo do vale. Quer dizer, Jesus sabia da dificuldade enorme que aquele cego teria para chegar até lá embaixo, no tanque. Mas ele mandou que ele fosse lá embaixo para que o cego, então, despertasse a sua fé. A fé do sacrifício. A fé sacrificial. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu nunca consegui nada de Deus apenas falando, ó Deus, me dá. Senhor, eu preciso disso, me dá isso. Eu preciso daquilo, me dá. Eu sempre tive que fazer alguma coisa. Eu sempre tive que sacrificar de alguma forma. Porque se não fosse isso, eu não teria conseguido. É claro que há orações e orações. Eu tenho uma enfermidade. Eu não posso fazer nada para alterar essa situação. Então eu oro a Deus, ó Deus, me dá sabedoria como eu devo agir. Ou então me cure agora pela tua palavra. Está escrito aqui que o Senhor veio para trazer a cura. Então, há orações que eu faço, que eu sei que eu não vou receber na hora, que eu vou receber amanhã, ou depois da manhã, ou o ano que vem, eu não sei quando, mas eu vou receber. Mas há outras coisas que não adianta a oração, você tem que agir, você tem que fazer alguma coisa. Quando Moisés estava liderando Israel em direção à terra prometida, ali, diante do Mar Vermelho, ele orou a Deus, Senhor, o que eu faço, meu Deus? Porque o exército de Faraó vinha atrás, e montanhas altas estavam do lado, ele não tinha saída, ele estava com 3 milhões de pessoas, mais ou menos, liderando. Então, naquele momento, ele não tinha saída.
Diante dele o Mar Vermelho, dos seus lados, direito e esquerdo, montanhas, e atrás o exército de Faraó. Então ele clamou ao Senhor, e o Senhor respondeu para ele: ó, Moisés, pare de orar, rapaz, vai em frente, eu não te dei um cajado? Esse cajado que está aí, você não fez tantos milagres lá no Egito com esse cajado? Toque nas águas do Mar Vermelho, vai em frente. Quer dizer, tem que haver atitude, tem que haver fé, tem que haver manifestação de fé, tem que haver coragem, tem que haver atitude. Se não houver atitude, não há resposta. E essa é a razão porque muitos que estão me ouvindo nesse momento são crentes, são fiéis, muitos pastores são fiéis, são leais, não vivem no pecado, mas o trabalho não cresce. Por quê? Porque ficam esperando por Deus, quando eles têm que tomar atitude, eles têm que correr atrás, eles têm que sacrificar. Do contrário, minha amiga, não há retorno. Vamos assistir esse testemunho do José Faria Castro, esse homem experiente. O que ele tem para passar para você e para mim com o que aconteceu com ele? Vamos assistir. O meu nome é José Faria Castro, eu tenho 63 anos e vim para a igreja de uma forma conturbada. Cheguei aqui, usava álcool, jogava muito, adulterava, me prostituía e muitas vezes para preencher um vazio que aconteceu no decorrer dos anos. E isso veio acontecendo com o passar dos tempos. Eu comecei novo na vida de casado, com 21 anos, nos casamos, vivemos bem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Depois foi acontecendo as coisas. Crise de 4 anos, crise de 7 anos, crise de 10 anos. Poxa, o casamento não é para viver em crise, o casamento é para se viver cada dia melhor. Daí veio o primeiro filho, a minha filha, e nós começamos a sentir falta da minha esposa, a cuidar, dedicar mais, porque eu trabalhava fora, estudava, ela trabalhava fora. Daí comecei a procurar a fuga na bebida. Comecei a beber socialmente, então bebia em casa, bebia com os amigos, até o dia que comecei a frequentar o bar, a pedir dose de bebida. Jogava na loteria, jogava no bicho, jogava no quem conhece, jogava no noturno, jogava no mineiro, jogava em tudo quanto era jogos do bicho. Naquela ilusão de que jogando 10 poderia ganhar 100. Não, nunca ganhei. Nunca ganhei, então é uma perca de tempo. As pessoas acham que elas vão acabar ganhando, mas não ganham nada. Mesmo sendo formado, mesmo trabalhando, tendo um bom emprego, eu acabei saindo da empresa. Fui demitido, saí da empresa e não consegui mais emprego. Então eu fiquei desempregado durante 11 meses, sendo formado, apresentando diversos currículos, apresentando diversas características positivas e não consegui um emprego. A minha mãe, por ela perceber que eu estava descambando, porque mãe sempre tem aquele senso autocrítico, ela conhece, não adianta você falar, não, tá tudo bem, tudo bem. Minha mãe, ela começou a fazer a campanha, a antiga campanha da família. Então, ela fazia por mim e fazia pela minha irmã. Sabendo da minha situação, que já estava em crise, meu casamento, que eu estava passando por problemas, já começando problemas financeiros, ela começou a fazer essa campanha. Como nós tínhamos mudado de bairro, morava na Zona Norte, fomos para a Zona Leste, eu ia jogar futebol de salão, tomar minha cervejinha, tomar minha bebida com os amigos, e pegava ela na saída da igreja e levava para casa. E aí, isso foi indo, até que o dia ela falou, quando é que você vai entrar na igreja? Eu falei, eu não vou entrar não, nem amarrado eu entro nessa igreja. Eu tinha um ranço, porque eu tinha visto o evento do Maracanãzinho, e toda a mídia sempre falou mal. Então, mesmo eu sendo esclarecido, tendo que ler, tendo faculdade, estudando,
Eu não me importava com a veracidade de informações. A Igreja Universal rouba as pessoas. A minha mãe vai na igreja e eu digo que ela é roubada pelos pastores. Eu ofendi muito minha mãe, já falecida, mas eu ofendi muito. Eu cheguei lá num momento de desespero. O dia que você recebe um laudo de um médico e diz assim: a tua esposa tem que fazer uma cirurgia e ela tem 50% de chance de ficar boa. E ela tem 50% de chance de ficar uma pessoa paralítica da cintura para baixo. Daí eu não tinha como recorrer a ninguém. Não adiantava recorrer à santa, recorrer ao santo, recorrer ao pai de santo, à mãe de santo. Eu tive que recorrer ao grande pai. Foi quando eu acabei cedendo aquelas orações que mãe sempre faz, aquela roupa que ela leva escondida da gente, que ela unge, que ela prepara. Acabei indo com ela. E foi onde eu recebi imposição de mãos, recebi oração e descobri que existia um ser que poderia me ajudar. Ouvindo a palavra dos pastores, eu ouvi, eu falei, poxa, quem é esse Deus, quem é esse Jesus que pode fazer milagre? E foi onde eu passei a acreditar que ela teria condições de sobreviver nessa cirurgia e passar muito bem. Depositei a esperança nas palavras que eu ouvi dentro de um culto da igreja. E o pastor chamou quem queria aceitar o Senhor Jesus lá na frente. Porque eu sempre sentava, minha mãe queria sentar na frente, eu falava, não, eu vou sentar lá atrás. Meu lugar é lá atrás. Eu não quero chegar lá na frente. E aquele dia eu fui lá na frente. O chamado foi tão forte que eu fui lá na frente. Eu pus a mão no altar e falei, eu dependo do Senhor, eu quero que o Senhor venha fazer algo na minha vida. Que a vida está difícil. Eu não tenho mais a quem recorrer. E quando chegou nesse dia, eu fui decidido a me batizar. Foi num domingo, acabando o primeiro culto. Daí sim eu comecei a usar a Bíblia que eu já tinha ganho há muitos anos, antes mesmo de casar. Eu passei a usar aquela Bíblia. Que eu não... Para mim era um objeto de móvel. Ficava em cima do móvel. Eu passei a usar, passei a ler, passei a meditar, a pensar o que estava escrito. Porque até tal eu achava que era uma história contada. Foi aonde houve a mudança, começou, vamos dizer, a lapidar um carvão bruto, a se tornar um diamante. Aconteceu exatamente isso, eu fui lapidado. Larguei bebida, larguei adultério, larguei prostituição, larguei jogos e, acima de tudo, pedi perdão para minha esposa, porque ela não sabia dessas coisas, a gente fazia sempre escondido, como a maioria das pessoas fazem. O batismo com o Espírito Santo aconteceu, foi numa primeira reunião que eu participei no Antigo Brás. Então, esse dia foi um dia muito importante para mim. Eu estava numa vigília, participando de uma vigília no antiga Catedral do Brás, que era um cinema, depois se tornou a Igreja do Brás. E naquela madrugada eu tive um encontro fenomenal com o Senhor Jesus. Foi um encontro onde tudo que eu imaginava aconteceu. Foi a realização dos meus sonhos. Eu imaginava que eu teria um braço forte a me apoiar. Eu tive um braço forte, sem dúvida alguma. A sabedoria foi algo que eu adquiri naquele momento. Dali para frente passou a mudar muita coisa na minha vida. A nossa vida foi transformada. A partir do momento que você tem consciência das coisas, é algo muito importante, você começa uma revolução na sua vida. Primeiro, uma revolução interna. Então eu posso dizer com certeza que eu me tornei um bom marido. Nós estamos juntos há 42 anos, acabamos de completar, e nós vivemos muito bem. Com 63 anos, os dois estamos em lua de mel, sempre, constantemente. É muito importante, a família é muito importante. E que todas as pessoas devem pensar sempre, você que é
marido, você que já é pai, você que não é pai, você tem que pensar sempre naquela pessoa que está do seu lado. O Espírito Santo é tudo, não tem, vamos dizer, é o bem maior. Ouro, diamante, outras pedras preciosas não existe. Sem ele você não consegue nada. Sozinho eu vivi e perdido em meu caminho, procurei teu abrigo quando o mundo me abandonou. Me deste alegria quando em mim só havia amargura. Me deste amor quando ninguém queria me amar. E é por isso que eu te amo, Cristo. É por isso que eu te amo, Senhor. Mudaste a minha vida e o meu coração, e uma nova criatura eu sou. E por isso, Senhor, eu te louvo, e por isso eu te adorarei. Me deste amor quando ninguém queria me amar. Mudaste meu pranto e o meu lamento num gozo. Todos os meus sonhos tornaram-se realidade. Tu me olhaste com um olhar de amor e ternura. Me deste amor quando ninguém queria me amar. E é por isso que eu te amo, Cristo. É por isso que eu te amo, Senhor. Mudaste a minha vida e o meu coração, e uma nova criatura eu sou. Por isso, Senhor, eu te louvo, e por isso eu te adorarei. Me deste amor quando ninguém queria me amar. É interessante, né? Essa música é muito bonita, muito expressiva, porque faz lembrar o desprezo que quando a pessoa recebe daquela que ela tanto ama. Você já chegou ao ponto de amar uma pessoa desesperadamente, ser apaixonado por essa criatura, e quanto mais você a ama, mais ela despreza você, mais ela desdenha você? Já passou isso com você? Já? Como é que você se sentiu? Você se sentiu um grãozinho de areia, você se sentiu humilhado, não é? Envergonhado. Pois é exatamente esse o sentimento de Deus em relação àqueles que têm desprezado o seu glorioso amor. Deus ama você
mas ele não pode tomar atitude por você. Ele não pode. A atitude sua, a sua vontade é soberana. A sua vontade na sua vida é soberana. E só você pode decidir pela sua vida. Por isso que nesta quarta-feira, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, mas em qualquer igreja universal do Reino de Deus, nós teremos o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. O mesmo Deus, o mesmo Senhor, que ama aqueles que o desprezam. E Ele, com certeza, estará nesta quarta-feira querendo descer sobre você e fazer de você a morada dele, o templo dele. É o que Jesus prometeu e é o que Ele quer fazer. É a vontade de Deus para a sua vida. Agora, você tem que buscar. Você tem que buscar, você tem que fazer a sua parte. Se é sacrifício você vir na igreja nesta quarta-feira, é um dos sacrifícios, é insignificante. Mas você tem que sacrificar, você tem que fazer a sua parte. Quanto maior é o sacrifício que você faz para vir na igreja, por exemplo, numa quarta-feira, em busca do Espírito Santo, maior é a sua fé. Maior será a sua fé. Se você pega um ônibus para chegar na igreja, nesta quarta-feira, então é um sacrifício. Se você pega um ônibus, o trem, 2 sacrifícios. Se você pega a carroça, o ônibus, o trem, para chegar na igreja, são 3 sacrifícios. Se você pega um burro, uma carroça, pega a bicicleta, pega o trem, pega o ônibus, anda a pé, aí minha amiga, meu amigo, você prova para Deus a sua fé, você está provando, meu Deus, está aqui, eu gastei 2 horas, 3 horas, eu vim a pé, mas eu vim porque eu criei. Então, você pode ter certeza que você vai receber o Espírito Santo. Com certeza, eu duvido que você não vai receber o Espírito Santo se você fizer tal sacrifício. Essa é a realidade. Nós vamos assistir agora mais um fake news, né? Mais uma pessoa que foi vítima de informação falsa ou informações falsas a respeito da igreja, a respeito da minha pessoa, e vamos ver o resultado. Sou Elisângela Lacerda, sou psicóloga, tenho 37 anos. Ouvi falar da Igreja Universal através das mídias, né? Eu vi uma reportagem falando mal, falando, né, sobre a questão do dinheiro, que pedia muito dinheiro, sentia que coagiam as pessoas para pedir dinheiro. Eu vi uma multidão de pessoas. Fui recebendo, através de redes sociais, de e-mails, fotos que o bispo tinha conquistado muitas coisas num período muito curto através dos fiéis. Vi vídeos também que ele falava que tinha que dar, que se não desse ia acontecer alguma coisa, então eu achava que era uma coação, e aí a pessoa com medo, influenciada, ofertava, dava o dinheiro, e aquilo eu não gostava. Eu achava que em vez de ajudar, ele estava prejudicando as pessoas. E aí, conforme eu fui recebendo e-mails dizendo que ele tinha mansões, que ele começou a conquistar riquezas e que ele usufruía daquilo, mas não mostrava ele usufruindo, mostrava só os bens materiais, né, as mansões, as casas, os locais. Eu falava lá, ele tá roubando o povo, né? E aí eu tinha uma raiva dele, eu não achava aquilo certo, né? Eu não achava aquilo honesto, então eu achava que ele era desonesto. E aí eu não gostava. Todo mundo falava do Bispo Macedo, eu não gostava dele. Eu olhava, né, na televisão, via, às vezes passando por canais, eu via ele, olhava para ele, mudava rápido de canal, porque eu não gostava dele. E aí eu acreditava naquilo que me mostrava e não me interessava pesquisar. Eu acreditava naquilo como verdade absoluta. Olha, estão passando isso, a mídia está passando isso, então se é verdade. E aí fiz a minha faculdade, mas assim, meia faculdade eu ainda tinha a questão de sair, de balada, sempre conquistei muitas pessoas, tive muitas pessoas próximas, nunca fiquei sozinha, né? Sempre tive pessoas ao meu lado. E eu achava que aquilo era felicidade. Eu achava que quando eu estava com pessoas, quando eu estava ali, eu estava feliz. E aí quando eu chegava para casa,
que eu passava mal por conta das bebidas, que eu passava mal. Eu bebia e, consequentemente, vinha outras coisas, vinha drogas, vinha outras coisas junto com a bebida, porque só a bebida não fazia tanto efeito, porque aí eu misturava tudo e eu tinha que chegar no meu limite. Quando eu não passava mal, ali eu não parava. E aí, conforme eu perdi o emprego, eu não tinha mais dinheiro para manter as baladas, para manter as saídas, para pagar minhas contas. E aí eu fui entrando, né, num estado de tristeza, né, porque as pessoas também foram se afastando por conta da minha situação. Então eu fiquei pensando, eu falei, poxa, eu estudei tanto, né, eu me dediquei. E assim, além da formação da graduação, eu fiz cursos extracurriculares, hoje eu tenho pós-graduação. E aí eu falei, poxa, eu estudei tanto, eu dediquei 5 anos da minha vida, fiquei sem dormir, sabe? Tinha aula de sábado, eu estudava sábado até o meio-dia, às vezes ficava na faculdade sábado o dia inteiro, às vezes domingo tinha que estudar. Eu falava, gente, eu me dediquei tanto, como pode, né? Eu conhecer tanto, eu ter uma profissão, eu ser uma pessoa graduada, que tem capacidade, que tem experiência e está desempregada e está nessa situação. Meu cunhado me convidou, né? Ele era obreiro da igreja, e aí ele falou assim, olha, minha vida mudou através de tudo que eu fiz ali, hoje eu tô onde eu tô e você sabe que eu tô, você conhece a minha história, conhece a minha vida. Eu vi a mudança mesmo, né? Conquistou o apartamento dele com muito sacrifício, conquistou o carro, conseguiu sair de funcionário para abrir a própria empresa e ficou bem financeiramente. E ele me ajudava emprestando dinheiro. Eu falei, como pode? Uma pessoa com ensino médio ajudando uma pessoa com graduação. Aí eu fui. Eu falei, poxa, já tô aqui, já tô mal, já tô desempregada, já tô, né, não tenho dinheiro nem para beber, não tenho dinheiro mais para sair, as pessoas que pagavam também se afastou de mim, eu vou lá, né, não custa, não tenho nada a perder, não tenho dinheiro, não tenho nada. E aí eu fui. E aí eu vi um pastor simples, né, pregando, e assim, com uma fé, com uma... ele falava de uma forma que, como se ele tivesse assim, a reunião estava cheia, mas ele falava pra mim, né, e não era exatamente pra mim, mas eu sentia que era pra mim. Ele, olha, você que tá assim, você que fez isso, eu não vi pedindo tanto dinheiro assim, ele não me obrigou a nada, né, ele não me obrigou a ofertar, ele não me obrigou, acho que no primeiro dia eu nem tinha, eu até quis dar oferta, mas eu não tinha pra dar. E aí eu senti aquilo, uma coisa tão boa que eu falei, não, vou voltar aqui, né, e aí eu vi que era tudo completamente diferente. E aí, conforme eu fui vendo assim, poxa, não é isso, né? Não tá roubando ninguém. E aí, depois, pude participar de uma reunião do Bispo Macedo e ver que não era aquilo, né? Que ele não era aquele monstro que criaram e eu acreditei. Eu via que ele não queria o meu dinheiro, ele não queria me roubar, ele queria, sim, me ajudar. E aí, eu obedeci. Tudo que ele falou, eu falei, tudo que eu já fiz aqui não deu certo. Então, aqui eu vou e eu vou obedecer. Então, eu comecei a frequentar, fiz as correntes conforme ele falava, ia nas reuniões conforme ele falava, comecei a fazer o que ele falava, em menos de um mês eu arrumei emprego. Aí ele falava do Espírito Santo, que a gente precisava ter o Espírito Santo pra gente ter paz, pra gente ter alegria. E aí eu me batizei nas águas, e a partir do momento que eu me batizei nas águas, eu larguei o vício da bebida. E aí aquela imersão ali foi pra matar aquela pessoa viciada, aquela pessoa triste, aquela pessoa angustiada. E aí eu me entreguei, e aí numa vigília da evangelização eu recebi o Espírito Santo. Deus me deu a certeza que Ele é comigo. E não é a bebida, e não é as pessoas podem me abandonar. E quem não pode me abandonar é Deus. E aí Ele me dá força. E hoje eu só tô viva, só tô aqui hoje por conta da Igreja Universal e do Espírito Santo. Se eu soubesse antes, eu não teria passado por tudo isso que eu passei, né? Achando que a bebida ia me fazer feliz, as amizades iam me fazer feliz. Então hoje eu faço um desafio para todas as pessoas que são formadas, que não só na formação tem pós-graduação como eu, tem cursos extracurriculares, tem toda uma bagagem teórica e por conta de não saber de fato a verdade, de não pesquisar, tá sofrendo, né? Tá se sentindo, tá desempregado, tá com depressão, tá com insônia, tá com vazio, que essas pessoas venham e vejam. Que elas mesmo provem assim como eu provei. Eu fui até lá e eu vi o que era. Então, eu participei da reunião, eu vi, eu conheci com os meus olhos. Então, que essas pessoas venham. Você acha que rouba, que tudo? Então, venha sem carteira, venha sem bolsa, mas que venha. Que não fique sofrendo e acredite naquilo que a mídia fala. Meu nome é Débora Costa Mateus, tenho 39 anos, sou professora e esteticista. Por muitos anos da minha vida, através da mídia, e essa mídia era uma mídia consolidada no país, então
eram notícias bombardeadas assim do dia após dias, em que a Igreja Universal era um local em que as pessoas eram enganadas, que ali só iam pessoas que não tinham estudo, que não tinham conhecimento, e dessa maneira os pastores, o Bispo Macedo conseguia enganá-las e assim retirar dinheiro dessas pessoas. Foi mais forte ainda, veio com maior força na época da prisão do Bispo Macedo. Então, com a prisão e a mídia colocando toda a situação do bispo preso, né, colocando que ele era um charlatão, isso aumentou mais a força, né, ao que eu tinha como visão da igreja e do bispo anteriormente. Começavam as piadas, as chacotas, né, que profissão boa mesmo era de pastor, que enganava as pessoas e ganhava dinheiro. E isso chegou a ponto de ser tão forte, essas notícias eram tão negativas, né? E assim, você vendo uma imprensa de credibilidade no seu país passando isso quase que diariamente, é como dizem por aí, né? Uma mentira contada várias vezes se torna verdade, né? Então, para nós, era verdade. Eu não conhecia a igreja, eu nunca tinha ido a ela. E quanto mais eu ouvia isso, menos eu pensava um dia em colocar o pé na Igreja Universal. Tinha verdadeiro pavor, porque até as pessoas próximas a mim chegavam a dizer que o bispo era a representação do próprio diabo na terra. Então, como que eu vou um dia aceitar um convite para entrar num local desse, né? Jamais. Quando eu ouvia falar em fogueira santa, eu pensava, meu Deus, só pode ser hipnose. O que eles fazem com essas pessoas? É um absurdo uma pessoa sacrificar o que ela tem, o pouco que ela tem, colocar, dar para essa igreja, né? Então, crescia uma revolta muito grande em mim. Mesmo carregando tanto preconceito contra a igreja, quanto o Bispo Macedo, minha vida não refletia nada de Deus. Eu era uma pessoa muito perturbada espiritualmente, via vultos, ouvia vozes, era uma pessoa que explodia muito facilmente, muito nervosa. E busquei essa paz por muitos e muitos anos em religiões, em coisas, em pessoas, em tratamentos alternativos, né? Tudo que falavam para mim que eu encontraria essa paz, eu ia em busca, menos a Universal. Eu nunca colocaria o pé lá diante de tudo que eu vi na mídia, né? Então era um lugar que eu não ia pôr o pé. Eu me vi com uma depressão profunda, um quadro de depressão e síndrome do pânico. Eu já não conseguia mais dirigir, eu dependia dos outros para me levarem aos lugares, a ponto de, numa situação mais crítica da depressão, eu já não estava me alimentando mais. Então eu tive que fazer uma escolha. Eu me lembro muito bem desse dia. Eu tive o convite para ir à Igreja Universal. Alguém me disse que lá seria o lugar que eu ia conseguir a minha cura. Eu já tinha ido buscado isso em religiões, em tratamentos psiquiátricos, em psicólogos, fiz terapia, tomei medicamento e eu só vinha piorando a ponto de chegar a não conseguir mais me alimentar. E foi quando a pessoa me fez o convite e nesse dia que eu já não estava me alimentando mais, os meus familiares disseram para mim: você quer ir à igreja que esta pessoa te convidou, ou você quer ir para o hospital psiquiátrico? Porque eu teria que ser internada. Pelo quadro que eu estava apresentando, eu teria que ir para internação na psiquiatria. E eu disse, era uma quarta-feira à noite, e eu disse, não, vamos primeiro à igreja. E foi quando eu fui nesse dia, uma quarta-feira de noite, e ali naquela noite eu encontrei a paz que eu buscava tantos e tantos anos, em tantos lugares. E ali naquele dia eu encontrei a Deus, o Deus que eu tanto procurava durante todos esses anos da minha vida. Na sexta-feira eu já voltei para a igreja dirigindo o meu próprio carro. E dali em diante houve uma transformação na minha vida, né? Principalmente espiritual. A paz que eu nunca tive, eu vim a ter. Fui curada da depressão, da síndrome do pânico, do nervosismo, né? Não via vultos, não ouvia mais vozes, né? E dali em diante, a minha revolta foi contrária, porque eu fiquei pensando quanto tempo que eu perdi, né? Como minha vida poderia ter sido diferente se eu tivesse conhecido a esse Deus que a Igreja Universal nos apresenta antes. Então aquela revolta que eu tinha contra o Bispo Macedo, contra a Igreja Universal, reverteu contra o que eu ouvi na mídia. Eu fui enganada
pela mídia, eu fui enganada pela imprensa, e isso me revoltou profundamente, porque como a mim, existem milhares de pessoas sofrendo e com depressão, síndrome do pânico, doenças, né? O vazio que só é preenchido com o Espírito Santo, e essas pessoas muitas vezes não chegam até a igreja devido à quantidade de notícias falsas que elas veem todos os dias, né? Jornais, revistas de grandes imprensas. Então isso, a minha revolta, na verdade, mudou agora, né? Eu quero mostrar para as pessoas que elas podem encontrar, sim, na Igreja Universal, um Deus que é vivo, um Deus que cura, que liberta e que faz você ter uma paz que você não encontra em nenhum lugar. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. É verdade, meu Pai, meu Deus e meu Rei. Quando nós nos encontramos no fundo do poço, nós elevamos os nossos olhos para o alto, para ver se alguém lá no topo do poço ouve a nossa voz. Mas, quando a gente está no fundo do poço, quem quer ouvir ou ver os que estão no fundo dele, não é verdade? Mas quando nós olhamos para o alto, quando nós focamos a nossa fé nas tuas promessas, nas tuas palavras, então, meu Pai, a força vem de uma forma inesperada, porque a gente passa a confiar, a ter uma certeza de que a nossa oração, o nosso clamor, o nosso grito alcança os teus ouvidos. Ó meu Pai, eu faço esta oração em favor das pessoas que estão no fundo do poço agora, pessoas que estão caídas, prostradas, desanimadas, rejeitadas por tudo, por todos, pessoas que não tem ninguém por elas, ninguém. Então eu peço por essas criaturas que têm o problema de depressão, vontade de suicídio, pessoas que dizem, para minha vida não tem mais jeito, pessoas que ouvem essas vozes do inferno. Eu peço, meu Pai, venha ao encontro do aflito que clama a Ti, que eleva os seus olhos para Ti, meu Pai, e busca socorro em Ti. Venha, meu Pai, e atenda o meu clamor em o nome do Senhor Jesus. Neste momento, onde quer que essa criatura esteja, e em qualquer situação ou circunstância, meu Pai, venha ao seu encontro e faça aquilo que o Senhor tem prometido na Tua palavra, porque eu te peço em nome do Senhor Jesus. E todos os que creem digam amém e graças a Deus. Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas, quando você não tiver no mundo nem mais um amigo, não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo, só Jesus. Minha amiga, meu amigo, só Jesus mesmo, não tem mais ninguém. Duvido que você vai encontrar auxílio eterno em outra pessoa. Jesus é a solução para a sua vida. E não tem esse negócio, não tem essa religião A, B, C, D, não tem pastor, não tem bispo, não tem ninguém que possa te ajudar, senão o Senhor Jesus. E Ele diz,
o que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, nesta quarta-feira, nós estaremos aqui à noite no Templo de Salomão, mas em qualquer igreja universal do Reino de Deus, o Senhor Jesus estará presente na pessoa do Espírito Santo. Deus abençoe e até amanhã neste horário, nesta emissora. Só Jesus, só Jesus, só Jesus me dará a salvação. Só Jesus nos espera ansioso e de braços abertos. Só Jesus guiará nossos pés aos caminhos mais certos. Basta apenas você aceitar as verdades sagradas que estão todas escritas, todas escritas, todas escritas, todas escritas, todas escritas, todas escritas, todas escritas.